Imagine você às 11 da noite, na sala de controle da maior e mais moderna usina nuclear do seu país. Você, como engenheiro da matriz, viajou 1.000 quilômetros para esse trabalho, que é realizar testes junto com os operadores locais. Você está esperando a liberação para os testes reiniciarem, porque tinham sido iniciados no início da tarde, mas houve uma atualização. Vamos aguardar. A demanda de energia está alta. Essa espera já dura 9 horas. Você e sua equipe não podem ir embora. Vocês não têm para quem passar o turno. Os operadores locais, sim. Para estes, tem troca de turno. Mas tem um detalhe. À noite, eles são bem menos. Aliás, como na maioria das instalações industriais, à noite, todo o efetivo é reduzido. Você tem menos recursos. Então, às 23h10, vocês recomeçam os testes. Se vocês não conseguirem fazer esses testes agora, vocês vão ter que esperar 1 ano. Sim, 1 ano para tentar de novo. Será que existe pressão? Como você se imagina nesse ambiente de trabalho? Então, chegamos no dia seguinte. É 00h30 do dia 26 de abril de 1986, na Ucrânia. Na época, uma república da União Soviética. Estamos em Chernobyl. E exatamente nessa hora, na sala de controle da usina nuclear, tudo começa a dar errado. Michel Lohry, no capítulo 2, admite que o acidente ocorreu por uma série de violações das normas. Eles procederam à desconexão sucessiva da maioria dos sistemas de segurança do setor. Foi um comportamento incompreensível dos operadores, resultando num acúmulo impensável de erros. Então vamos a alguns fatos. Logo quando o teste começou, no início da madrugada, o sistema perdeu potência e despencou para 1%. Um risco enorme. Porque o tipo de construção dos reatores nucleares soviéticos não garantia um funcionamento seguro abaixo de 20% de carga. Tudo ficaria instável. O trabalho imaginado era realizar os testes com potência em torno de 25%. Então, lá pela 1 da manhã, eles conseguem, após muito esforço, de forma manual, estabilizar a potência em 7%. Bem abaixo ainda da zona segura de funcionamento do reator. E assim continuaram os testes. Às 10 da manhã seguinte, ligaram 8 bombas de alimentação de água do sistema de resfriamento do núcleo do reator. Mas o procedimento limitava a 6 bombas. Ora, eles queriam de verdade era resfriar o núcleo. O problema é que, segundo os especialistas, uma alta vazão de água atrapalha o funcionamento real do núcleo, que é absorver nêutrons. E o resultado é que o reator fica mais instável ainda. Os testes que há muito deveriam ter sido suspensos continuaram, com mais erros em cadeia, até que o reator se torna muito instável. Então acontece o pior. 2 explosões fazem com que o teto do reator levante voo. Cerca de 30 incêndios se espalham pela planta. A cidade de Pripyat teve que ser toda evacuada. A cidade inteira. Nós vamos deixar na descrição alguns links para quem desejar obter mais detalhes desse acidente. Bom, o governo da ex-União Soviética afirmou que houve incompetência, desleixo, lassidão,
negligência, comportamento aberrante e uma sucessão inacreditável de violação das regras de segurança. Mas como confirmar essas hipóteses acusatórias? Como analisar um acidente na qual boa parte desses operadores morreram? Então, Michel Lohry questiona: qual era o contexto do trabalho dessa equipe? Qual era a formação profissional deles? Qual era o peso das exigências externas? Qual era o nível de fadiga e de tensão dessa equipe? Ou seja, Lohry critica as análises do acidente feitas à época. Segundo ele, são estritamente valvulamentais. Abriu aqui, fechou ali, apertou esse botão, ou seja, são análises técnicas, quando elas deveriam ser sociotécnicas. Uma análise sociotécnica incluiria perguntas do tipo: os comandos dos superiores, quer dizer, as ordens dos superiores, condiziam com o que estava prescrito nas instruções de trabalho? Quão difícil para os operadores era seguir esses procedimentos? Qual era o entendimento dos operadores sobre esses procedimentos? E quando havia conflito entre a teoria e a prática, como é que eles lidavam com isso? Os operadores tinham poder legal ou autonomia para parar a atividade, caso sentissem que eram inseguras? Qual era o clima social do trabalho? Entre outras, Lohry pontua 9 tipos de pergunta para esse caso específico. Mas ele deixa bem claro que elas podiam ser infinitas. O mais importante aqui é compreender o funcionamento do sistema no cotidiano. Pessoas interagindo com pessoas, pessoas interagindo com máquinas. Ou seja, Lohry sugere ir nas características organizacionais, na cultura da organização. E por falar em cultura, foi num congresso realizado para apresentar os estudos sobre esse acidente, ainda no ano de 1986, que surgiu pela primeira vez o termo cultura de segurança. Foi mais ou menos assim: se uma verdadeira cultura de segurança tivesse sido incutida nos operadores da central, eles certamente não teriam cometido tantos erros. Como assim incutida? Como é que se insere uma cultura num grupo de pessoas? Cultura de segurança é um tema vasto e longe de ter consenso. Eu recomendo a leitura do livro do autor Carsten Bush. Ele se chama The First Rule of Safety Culture, a Counter-C Manifesto. Esse tema, cultura de segurança, ele merece um episódio à parte. Voltando ao livro, Lohry conclui o capítulo questionando: como é possível os especialistas internacionais não fazerem mais perguntas sobre esses fatores humanos, sobre as condições de trabalho, sobre o funcionamento cotidiano dos sistemas sociotécnicos, que são as centrais nucleares? Segundo ele, os especialistas soviéticos propuseram numerosas melhorias técnicas dos reatores. Bom, elas, sem dúvida, eram prioritárias, mas os fatores humanos não foram tratados em profundidade. Eu, por minha vez, concluo esse capítulo com algumas reflexões. Vamos lá. Como fazer uma investigação de acidente diferente? Investigação? Aliás, por que usar esse nome? Como compreender o que se passava no dia a dia da equipe? O que se passa no dia a dia hoje? E esse compreender não se trata de uma compreensão somente técnica, é uma compreensão sociotécnica. São as dimensões transversais, relações interdepartamentais, dimensões verticais, ou seja, hierarquia, bem como dimensões históricas do sistema, da sua empresa. As relações sociais são muito importantes nessas análises.
A gente deve observar o que é dito, mas a gente deve perceber principalmente o que não é dito. No próximo episódio, a gente vai analisar o capítulo 6 do livro, que versa sobre a explosão da nave espacial Challenger. Até lá!